Olá, vamos a mais uma resenha de outro livro da Bíblia. E a resenha de hoje é sobre o livro de Deuteronômio, que é o quinto e último livro do Pentateuco. O Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, todos eles escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você perdeu a resenha de algum desses livros anteriores, é só você procurar aqui no canal uma playlist chamada Bibliologia, onde você vai poder conferir esses vídeos, ok? Eu aguardo você então, vem comigo! A palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Moisés havia conduzido o povo pelo deserto durante 40 anos e quando essa caminhada já estava chegando ao fim, toda aquela geração anterior que estava com ele desde a saída do Egito já havia morrido. Moisés então escreve esse livro repetindo toda a lei e a história de Israel para essa nova geração que não conhecia, né? Então Moisés, ele tinha, na verdade, uma preocupação e um amor muito grande pelo povo e um respeito e temor muito grande pelo Senhor também. De modo que a sua intenção nesse livro era que o povo de Israel continuasse fiel aos princípios que Deus havia estabelecido para eles. O livro de Deuteronômio, ele consiste principalmente de 3 grandes discursos proferidos por Moisés e um compêndio de leis que foi dado por ele também, quando ele estava próximo da sua morte, pouco antes de Josué, o seu sucessor, assumir o comando e liderar o povo na conquista de Canaã. E esse livro de Deuteronômio, ele é dividido em 3 partes então, são 3 discursos. O primeiro desses discursos fala acerca de encorajamento. Moisés ele lembra o povo das coisas que Deus fez por eles durante aqueles 40 anos no deserto, mostrando a fidelidade e o cuidado de Deus. A motivação aqui de Moisés era encorajar o povo para que eles continuassem a crer, e prosseguir rumo à terra prometida. Já no segundo discurso de Moisés, ele reapresenta a lei, repetindo algumas coisas de que ele havia escrito nos outros livros, porque como nós já falamos aqui, aquela primeira geração, você se lembra, já havia morrido. E agora era uma nova geração, havia essa necessidade de repetir a lei para eles. Moisés então repete a lei e os princípios que foram estabelecidos por Deus para aquela nação, inclusive os 10 mandamentos são aqui repetidos. E o terceiro discurso, Moisés ele apresenta as bênçãos que existem para aqueles que são obedientes ao Senhor. Em contrapartida, ele apresenta os castigos e as maldições que acarretam para aqueles que decidem ser desobedientes para com o Senhor. O terceiro discurso é uma exortação vigorosa para que se obedeçam às leis do Senhor. Moisés ele estava tentando conduzir o povo a uma intimidade com Deus, trazê-los a uma proximidade maior a Deus, maior ao Senhor. E o último capítulo, ele não foi escrito por Moisés. Acredita-se que tenha sido escrito por Josué, sucessor de Moisés, porque é o que trata da morte, do obituário de Moisés adicionado ao livro. É notória a importância que esse livro adquiriu para o povo de Deus. Para você ter uma ideia, dos 5 livros de Moisés, o que mais tem partes citados em outros textos da Bíblia é exatamente este. Ele é citado no Novo Testamento mais de 50 vezes, um número superado somente pelos Salmos e por Isaías. Quando Jesus, por exemplo, ele foi perguntado sobre o maior mandamento da lei, a resposta que o nosso mestre deu, que era amar o Senhor sobre todas as coisas, foi tirada do livro de Deuteronômio. Quando Jesus também ele foi tentado por Satanás no deserto, para cada uma das tentações do diabo, Jesus ele responde com um está escrito, você se lembra? Baseado na Bíblia. Pois é, e é curioso perceber que as 3 respostas que Jesus dá às tentações que o diabo impõe sobre ele no deserto estão escritas, são tiradas do livro de Deuteronômio, fazendo-nos lembrar, inclusive, aquilo que o Salmo 119 nos ensina, para escondermos e guardarmos muito bem a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor. Neste livro também, há uma profecia muito específica que Moisés fez em relação a Jesus, ao dizer que viria no futuro um profeta semelhante a ele, a Moisés, profeta este que deveria ser ouvido. E Jesus foi quem cumpriu essa profecia, pois ele é aquele profeta maior, o mensageiro maior de Deus,
que deve ser ouvido, né, em todos os seus ensinos, pois aquilo que Jesus nos ensinou é a verdade maior, é o desejo maior do nosso Deus para com cada um de nós. E por falar em Jesus, por meio de prefigurações e profecias, esse livro também nos faz olhar para Cristo, né? Ele é o Cordeiro Pascual e o profeta que havia de vir. Moisés foi o fundador da teocracia de Israel, foi o mediador da antiga aliança, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, tornou-se o mediador da nova aliança. A essência das duas alianças é a mesma, porém o seu modo de administração difere significativamente. Enquanto a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, Cristo escreve a nova aliança pelo Espírito do Deus vivo nas tábuas dos corações humanos. A antiga aliança requeria que o sangue de animais fossem derramados, né? A nova aliança, ela é eterna e foi instituída de uma vez por todas pelo sangue de Cristo. A antiga aliança exigia uma religião do coração, porém falhou devido à fraqueza humana e tornou-se obsoleta após o seu cumprimento no Calvário. Então, para finalizar, o livro de Deuteronômio ele traz um resumo dos livros anteriores e a sua máxima talvez seja o resumo do grande mandamento de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e também de todo o seu entendimento. O tempo todo Moisés mostra, né, aqui, ele está assim relembrando ao povo quem Deus é, não é? O relacionamento que ele tem com Deus, que o povo deveria ter com esse Deus também, renovando a sua aliança com ele. Então o livro ele traz também toda a lei que mostrava o cuidado de Deus com o povo, né? E essas leis incluíam as regulamentações referentes ao culto, aos alimentos, às dívidas, às festas anuais, as questões relativas à conduta, à ética, etc. E Moisés, por direcionamento de Deus, escolhe Josué para continuar o trabalho dele. Pois é, Moisés abençoa o povo e depois ele sobe ao Monte Sinai e ele vê ali a terra prometida e morre. E assim encerra o livro de Deuteronômio, encerrando o Pentateuco. E a história ela é continuada no livro de Josué, que é o próximo vídeo que você acompanha aqui nesse canal. Então, se você gostou dessa resenha, que você curta, que você compartilhe, deixe o seu comentário também, isso é importante, e se inscreva, gente boa, se inscreva no nosso canal para que você não perca as próximas resenhas que vêm por aí. Eu espero você aqui a cada semana, né, para a gente sempre pensar junto, aprender junto a palavra de Deus. É muito bom ter você aqui. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau!